Nossa República está de volta conversando esta semana com Ricardo Viveiros, jornalista, professor, doutor em educação, um articulista, escreve para jornais e sites do país inteiro e é uma das referências aí em matéria de pensamento. Ajuda a construir ou a reconstruir esse país com aquilo que escreve, que produz. Professor Viveiros, a gente estava falando dessa coisa da polarização, do porquê, enfim. Agora sim, como é que a gente vai estancar esse círculo vicioso de que vamos continuar elegendo populistas, porque não temos educação e aí elegemos populistas? Que momento, será que já não está na hora da sociedade brasileira parar para pensar? O senhor que está lá em casa nos assistindo, que torce por um ou torce por outro, será que não consegue enxergar que nós não precisamos dos extremos, nós precisamos de equilíbrio para prosperar, para poder encontrar um mínimo de qualidade de vida? Não dá para o Brasil continuar ou voltar no passado e estar convivendo com inflação de 2 dígitos, milhares, 14, 15 milhões de pessoas vivendo. Hoje me falaram um número de 19 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, que é um negócio inaceitável. E hoje é uma coisa visível. A gente falava antes, no começo do programa, São Paulo, essa coisa, a fome, a miséria, o desemprego, está tudo escancarado nas ruas de São Paulo. As pessoas não têm mais casa, as crianças estão se criando na rua, com frio, com chuva, com fome. É uma situação, e São Paulo é uma cidade maravilhosa, São Paulo é uma cidade que tem, enfim, o respeito de todos os brasileiros. Eu estou falando um pouquinho demais, mas é porque, assim, contextualizar essa situação para tentar tirar do professor Viveiros uma explicação, um sentido, um caminho para todos nós brasileiros. Mauro, nós estamos vivendo uma situação atípica. O povo brasileiro, ao longo de sua existência, se acostumou com as crises e se acostumou a não acreditar na crise, e trabalhar. E, de repente, a crise passou, eu nem vi, não me afetou, eu estava trabalhando, e etc. e tal. Então, esse povo corajoso, esse povo bem constituído, pouca gente sabe que, cientificamente, a mistura, a miscigenação, forja pessoas muito fortes, muito saudáveis, muito inteligentes. Hitler estava absolutamente equivocado. Você pegar um alemão com africana, você pegar, se possível, com o neto de 4 avós diferentes, de continentes diferentes, será uma pessoa saudável, forte, de longevidade e inteligente. Isso está provado cientificamente. A mistura de raça é uma coisa que garante qualidade nas pessoas em matéria de genética. Muito bem. Esse povo brasileiro, que é essa miscigenação fantástica de culturas do mundo inteiro, sempre forjado na luta, esse povo corajoso, trabalhador, criativo. Eu conheço 114 países do mundo, indo fazer reportagem, indo fazer palestra, indo convidado para seminários, congressos, simpósios, etc. Não há povo mais fantástico que o brasileiro. Esse povo vem enfrentando, tudo junto e misturado, como dizem os jovens, várias crises numa só. É a crise desde 98, que ainda não acabou, que é a econômica, a crise política, a crise social, a crise de segurança, enfim, são várias crises, e a pandemia. Então, isso criou uma situação de guerra. O povo brasileiro nunca tinha sofrido a guerra. Ele tinha uma ideia do que fosse guerra. Porque as pessoas passavam aperto, mas não passavam fome. Agora, as pessoas estão passando aperto e fome.
Se você observar as pessoas que estão na rua, moradores de rua, o sujeito tem uma cabaninha que ele fazia camping quando ele tinha emprego e podia pagar o aluguel. Você vê a roupinha dele, dos filhos e da mulher, é roupa boa, de classe média. Ele virou pobre, ele não era. E é a confluência de crises que está gerando esse tipo de coisa. Sem falar dos mais de 600 mil mortos, que enlutaram milhões de pessoas. Então, nós estamos vivendo hoje, no Brasil, o início de um pós-guerra, onde a pandemia deixou lições. Eu não acredito na frase há males que vêm para bem. Males só trazem males. Eu acredito que você pode do mal tirar a boa lição. Isso é verdade. E nós temos que tirar da pandemia algumas boas lições. Agora, não só da pandemia, né? Dessa crise toda que o senhor citou, que é política, econômica, que é social, etc. Né? Esse contexto ruim. Agora, pela primeira vez, nós estamos, de fato, passando fome. O problema da segurança alimentar no Brasil é gravíssimo. E um país tido como celeiro do mundo. Então, é um absurdo. Eu, anteontem, vi em Fortaleza pessoas, mulheres, mães de família, correndo atrás do caminhão do lixo para ainda pegar resto de comida. Uma cena inimaginável, sequer em países sob guerra, sequer no Haiti, que é um país que, além da guerra, sofre problemas climáticos como terremotos, inundações, etc. e tal, que é um país historicamente vítima, não só da questão política, do conflito armado, como também dos fenômenos da natureza. Nem lá eu vi uma cena tão degradante como essa. Então, é triste, como brasileiro, imaginar que o país que é o celeiro do mundo, que o país que exporta alimentos para o mundo inteiro, tem seu povo morrendo de fome. Realmente, o senhor falou uma coisa que é extremamente dolorosa para todos nós brasileiros, né? Eu vivo em Mato Grosso, tenho o maior orgulho daqui, nós produzimos muita commodity, isso gera muita riqueza para o país, gera riqueza para o Estado, mas não gera exatamente alimento para a população. Quer dizer, a agricultura familiar ainda é abandonada, não tem a força que deveria ter do agro. O agro, assim, quando você fala em agro, a primeira imagem que vem é soja, né? É soja, milho, algodão e a carne de exportação, que, aliás, hoje vive um período bastante importante, com dólar nas alturas, né? Então, é um momento, enquanto o resto do país passa fome, essa parte acaba sendo... e não vai aqui nenhuma crítica ao agronegócio, né? É um negócio como qualquer outro, e que está vivendo um momento que não foi ele que criou. Mas, de toda maneira, a gente percebe que um dos grandes problemas do país, além da questão da falta de educação, é essa situação de desigualdade entre poucos que ganham muito e muitos que ganham nada. E aí a miséria está posta à mesa, nas ruas, na porta da nossa casa. É muito triste isso, não, professor? E é nessa hora que a gente lamenta que os governos, em todos os níveis, na sua grande maioria, desgraçadamente, não trabalham para reverter esse triste quadro deste grande país que é o Brasil. É uma lástima, verdade. Professor, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, que está ótimo, diga-se de passagem, eu queria falar um pouquinho, a gente falou da questão política en passant, os efeitos, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do processo eleitoral brasileiro no ano que vem. Qual que é a sua expectativa? O senhor acredita na possibilidade de uma terceira via nessa polarização que está
posta e vem sendo alimentada pelas duas partes, diga-se. Como é que o senhor vê esse país? Será que o povo brasileiro consegue dar uma resposta a tudo isso? Olha, em primeiro lugar, eu acredito na urna eletrônica, como acredito que a Terra é redonda. A urna eletrônica é um avanço respeitado no mundo inteiro, que, inclusive, em vez de tem dificuldades de implantação do sistema. É um sistema confiável, é um sistema absolutamente sério e que nós temos que acreditar e apoiar. Quanto às eleições, elas são talvez a mais importante da história do país, em todos os tempos. Dos seus 521 anos, claro que só da República para cá, desde 1889, nós temos a grande eleição de todos os tempos. E eu desconfio de frente ampla, pelo menos aqui no Brasil. Se nós olharmos a história republicana, nós vamos ver que toda vez que foi organizada uma frente ampla, o político brasileiro, infelizmente egoísta, baseado naquele ditado baiano, farinha pouca, meu pirão primeiro, ele não abre mão de nada. E uma frente ampla, uma terceira via, só surge quando há nobreza dos políticos em abrir mão do que parece ser a sua oportunidade em favor de outro que apresenta melhores condições, melhores chances. Então, a esquerda não se une e a direita também não se une. Nós estamos vendo lá o conflito para criar um novo partido para dar sustentação ao bolsonarismo. Nós estamos vendo algumas uniões de partido ao centro. Agora, a esquerda, que deveria se unir para mudar a regra do jogo, ela não aceita abrir mão de nada. Então, a extrema esquerda, a esquerda moderada, a esquerda mais ao centro, elas não se entendem, elas não abrem mão. Todos querem o poder, pelo poder, quando deveriam querer o poder para transformar o Brasil num dos momentos mais terríveis de sua história. Então, eu acho muito difícil a história da terceira via. Em todo caso, estão surgindo nomes. Agora, esses nomes não terão nenhuma chance se não houver união, seja lá na direita, seja lá na esquerda. Agora, eu acho que Bolsonaro deveria ter a grandeza de terminar o mandato e dizer, olha, quem sabe até fingir e dizer assim, eu sou contra a reeleição e abro mão de concorrer a um segundo mandato. E tentar entrar melhorzinho para a história. Ou sair um pouquinho melhor, né? Porque vai estar saindo mal. Agora, eu estou vendo aí o governador do Rio Grande do Sul, o governador de São Paulo, eu estou vendo alguns políticos do Norte, do Nordeste se manifestarem. Eu acho que nós devemos esperar um pouquinho. Infelizmente, nós não formamos gerações de políticos. Os velhos políticos não deixaram os novos políticos surgirem e crescerem, né? Eu fui muito próximo do doutor Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, né? O homem da Constituição Cidadã. E das grandes frases, né? Ele tinha uma verve maravilhosa. Eu vou contar para você e os seus telespectadores, nesta despedida da nossa conversa, uma frase que eu ouvi dele na casa dele, aqui na Rua Ouro Verde, uma travessinha da Faria Lima, aqui em São Paulo. Eu perguntei para ele assim, batendo papo, né? Dona Mora trazendo um cafezinho e tal. Eu disse para ele assim, doutor Ulisses, tem chance do político brasileiro um dia ser sério, ser correto, ser honesto e tal, tirando as exceções, como o senhor e tal? Ele virou para mim com aquele jeito dele, né? Ele falava assim, ele falou para mim assim, meu filho, só tem um jeito do político brasileiro ser sério. Eu falei, qual é?
todos entrarem para o espiritismo. Eu falei, ué, mas como é que é isso? Não, se eles acreditarem que tem vida lá na frente, que pode voltar para essa vida e ser candidato, eles vão andar na linha para, quando morrer, poder ser candidato lá na volta. Eu acredito muito nessa coisa da reencarnação, da vida após a morte, e faz todo sentido, né? Para o bem ou para o mal, não terminam por aqui. Professor, eu fico gratíssimo por esse nosso bate-papo. Infelizmente, nosso tempo acabou. 45 minutos de uma conversa leve, falando sobre temas bem relevantes. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa ter, em outras oportunidades, continuar esse papo. Quem sabe, depois das eleições, bater um papo mais tranquilo, com uma visão um pouco mais aliviada, né, do que diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que aponta para um cenário muito ruim, né? Principalmente de manutenção desse processo de radicalização que existe hoje. Professor, brigadíssimo. Só fique à vontade aí para fazer sua fala final aí. Olha, Mauro, quem agradece sou eu, não só a você, como a paciência dos seus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o nosso bate-papo tenha servido de entendimento de um momento difícil da história do país e que as pessoas possam refletir na importância do voto. O voto pode ser uma arma contra elas, como pode ser uma ferramenta de construção de um mundo melhor. Portanto, votar com responsabilidade. Você falou de fake news. A mentira sempre existiu desde que apareceu o primeiro ser humano no mundo. Hoje, ela está hiperdimensionada pelas mídias sociais. Por isso, ela ficou perigosa, porque antes fazia mal a uma pessoa a quem o sujeito mentia. Hoje faz mal a milhões de pessoas que acreditam naquela mentira. Então, eu acho que nós temos que ter liberdade com responsabilidade. Liberdade de expressão implica em responsabilidade de expressão. E isso funciona não só na nossa profissão, mas em qualquer outra. Então, que as pessoas tenham serenidade e responsabilidade no voto, para que o voto não seja uma arma, e sim uma ferramenta. Professor, muito obrigado. Fake news vai ficar anotado aí, deve ser pauta de uma próxima conversa nossa, se Deus quiser. Um grande abraço, um abraço a todos. Boa semana, e semana que vem a gente está de volta com mais um Nossa República. Até já.